E se eu te dissesse que os patriarcas bíblicos já estão entre nós? E mais, isso não é recente. Este ano marca 100 anos desde que uma teoria bizarra ganhou forma, afirmando o retorno de figuras lendárias como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi. E sabe quem foi o criador dessa ideia tão peculiar? Joseph Franklin Rutherford, o segundo presidente da Organização dos Estudantes da Bíblia, que mais tarde adotariam o nome de Testemunhas de Jeová. Rutherford acreditava firmemente nessa teoria e levou as coisas a outro nível. Ele iniciou uma campanha para a construção de uma mansão chamada Bet Sarim, que em hebraico significa Casa dos Príncipes. O objetivo? Dar um lar para esses grandes líderes bíblicos que, segundo ele, seriam ressuscitados, e não em qualquer lugar, mas em San Diego, Califórnia. Rutherford baseou suas crenças em uma interpretação particular de Levítico 25, 10, 12, que fala sobre o ano do jubileu. Ele acreditava que 1925 marcaria o fim de 70 ciclos de jubileu desde a entrada dos israelitas na Terra Prometida, o que, segundo ele, indicaria o começo de uma nova era sob o reino de Deus. No entanto, quando 1925 chegou e a expectativa não se concretizou, Rutherford seguiu com a construção de Bet Sarim, uma mansão em San Diego, como uma tentativa de manter viva a crença no cumprimento dessa promessa. Para financiar essa construção, ele liderou uma campanha de arrecadação de fundos entre os membros da organização, apelando para o espírito de fé e comprometimento dos fiéis. No entanto, a mansão acabou sendo usada principalmente por Rutherford, tornando-se um símbolo polêmico e controverso na história das Testemunhas de Jeová. Com o tempo, a ideia de uma ressurreição iminente dos patriarcas foi abandonada, e em 1948, após a morte de Rutherford em 1942, a propriedade foi vendida. A resposta oficial à falsa profecia foi um misto de negação e revisão. Publicações mais antigas que mencionavam diretamente o retorno dos patriarcas começaram a desaparecer das prateleiras. Livros como Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão foram descontinuados e substituídos por materiais que reinterpretavam os ensinamentos sobre o reino de Deus. Em vez de admitir o erro, a organização reformulou a narrativa, afirmando que Bet Sarim havia cumprido seu propósito simbólico. Um exemplo claro dessa tentativa de reescrever a história está no livro Salvação, publicado por Rutherford em 1939. Nele, a ênfase na ressurreição literal dos patriarcas já era menos direta, e o foco começava a mudar para interpretações mais flexíveis das promessas bíblicas. A venda de Bet Sarim, em 1948, foi o capítulo final dessa história. Para muitos, foi uma tentativa de apagar as evidências de um erro embaraçoso. Essa história levanta questões importantes sobre liderança religiosa e responsabilidade. Por que líderes religiosos fazem afirmações tão específicas, mesmo correndo o risco de desacreditar toda a organização? E por que, muitas vezes, os seguidores continuam fiéis, mesmo diante de profecias falhas? A história de Bet Sarim é um lembrete poderoso de que, mesmo dentro de comunidades de fé, o questionamento e a busca pela verdade são essenciais. Se você já ouviu sobre Bet Sarim ou conhece outras histórias semelhantes, compartilhe nos comentários. O que essa situação nos ensina sobre a relação entre fé e liderança? Essa reflexão pode ser desconfortável, mas é essencial para quem busca uma espiritualidade mais autêntica. As ações em torno de Bet Sarim, desde sua construção até o encobrimento da falsa profecia, nos levam a refletir profundamente sobre o que a Bíblia ensina sobre líderes espirituais, profecias e o uso dos recursos da comunidade de fé. Vamos analisar essas questões à luz das Escrituras. Em Deuteronômio 18, dos 21 e 22, encontramos uma orientação clara sobre como identificar um verdadeiro profeta. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Com base nesse texto, é evidente que a profecia de Rutherford sobre a ressurreição dos patriarcas em 1925 não veio de Deus. Se não veio de Deus, por que foi anunciada com tanta certeza? Essa é uma questão que muitos ex-membros das Testemunhas de Jeová levantam ao estudar a história da organização. O texto bíblico é direto. Um profeta que fala algo que não se cumpre age com presunção, e suas palavras não têm autoridade divina.
Outro ponto crítico é o uso de recursos da comunidade para construir uma mansão de luxo. Embora a justificativa fosse receber os patriarcas bíblicos, a realidade é que a casa serviu como residência de inverno para Rutherford. Isso nos lembra das advertências de Jesus sobre líderes religiosos que buscam benefícios pessoais. Em Mateus 23, 3, 4, ele diz: "Portanto, praticai e observai tudo o que vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los." Esse comportamento é um alerta para os líderes que, em vez de servir ao povo, exploram a confiança de seus seguidores. Enquanto muitos doavam generosamente acreditando na promessa divina, Rutherford vivia em conforto, longe da realidade de grande parte dos fiéis. A construção de Beth Sarim também levanta outra questão séria: a busca por sinais tangíveis para provar a fé. Jesus nos ensinou a não buscar sinais materiais como prova de nossa confiança em Deus. Em Mateus 12:39, ele declara: "Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas." Beth Sarim foi apresentada como um sinal da fé na profecia de 1925, mas, ao falhar, tornou-se um monumento à presunção humana. Essa lição é importante para qualquer comunidade de fé. Quando depositamos nossa confiança em líderes humanos ou em símbolos físicos, corremos o risco de nos afastar da verdadeira essência da fé. Além disso, o encobrimento da história de Beth Sarim pela organização vai contra os princípios bíblicos de transparência e arrependimento. Em Provérbios 28:13, lemos: "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia." Ao invés de admitir o erro, a Organização das Testemunhas de Jeová optou por minimizar o episódio e descontinuar publicações que mencionavam Beth Sarim. Esse comportamento não reflete o espírito de humildade e arrependimento que a Bíblia ensina. Um exemplo positivo de como lidar com erros está no apóstolo Pedro. Após negar Jesus 3 vezes, Pedro chorou amargamente. Mais tarde, tornou-se um dos líderes mais influentes da igreja primitiva. Sua história nos mostra que admitir falhas e buscar redenção é um caminho honrado e abençoado. Por fim, o episódio de Beth Sarim nos desafia a refletir sobre a importância de examinar todas as coisas, como recomendado em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo. Retende o bem. Esse versículo é especialmente relevante para aqueles que deixaram a organização das Testemunhas de Jeová ou estão questionando seus ensinamentos. Ele nos encoraja a testar tudo à luz das Escrituras, a separar a verdade do erro e a seguir apenas o que é bom e edificante. Beth Sarim não é apenas uma história do passado. É um lembrete vivo das consequências de colocar a palavra de homens acima da palavra de Deus. Que essa história nos inspire a buscar uma fé mais autêntica, baseada nas Escrituras e no exemplo de Cristo, e a ter coragem de questionar líderes que falham em viver de acordo com os princípios bíblicos. Se você sente que essa reflexão ressoou com sua jornada espiritual, compartilhe sua experiência nos comentários. Como você vê essas questões de liderança, profecias e responsabilidade à luz da Bíblia? Tá gostando do vídeo? Se sim, se inscreva no canal e deixa seu like. Na descrição do nosso vídeo tem diversos links que podem te interessar. Considere ajudar o canal, para que possamos trazer mais vídeos com essa qualidade. As Testemunhas de Jeová afirmam ser a única religião verdadeira, a única organização aprovada por Deus para guiar a humanidade. Elas baseiam essa crença em uma interpretação específica de passagens bíblicas como Mateus 24:45-47, que fala do escravo fiel e prudente. Segundo a liderança da organização, a torre de vigia é esse escravo que recebe orientação direta de Deus para alimentar espiritualmente seus seguidores. Com isso, desqualificam todas as outras religiões como falsas, corrompidas ou parte do que chamam de Babilônia, a Grande. No entanto, ao examinar a própria história e as práticas da organização, fica evidente que as Testemunhas de Jeová não são diferentes de outras religiões que elas criticam. Pelo contrário, em vários aspectos, replicam os mesmos comportamentos que condenam.
Jesus foi muito claro ao dizer que um profeta verdadeiro se reconhece pelos seus frutos. Em Mateus 7, 15, 20, ele advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. As testemunhas de Jeová têm um histórico repleto de profecias não cumpridas. Além da profecia de 1925 relacionada a Bet Sarim, a organização previu o fim do mundo para 1914, 1925, 1975 e outros períodos. Cada vez que essas previsões falharam, a liderança mudou a narrativa, reinterpretando datas ou silenciando críticas. Se aplicarmos os próprios critérios da Bíblia, profetas que falham repetidamente não têm autoridade divina. Assim, ao condenarem outras religiões por doutrinas erradas ou práticas questionáveis, as testemunhas de Jeová ignoram seu próprio histórico de erros doutrinários. Uma das principais críticas das testemunhas de Jeová às religiões tradicionais é o controle que estas exercem sobre seus fiéis, seja por meio de rituais, doutrinas ou hierarquias. Elas denunciam o clero de outras igrejas como corrupto e ganancioso, mas ignoram que sua própria estrutura organizacional é igualmente centralizada e autoritária. O corpo governante, composto por poucos homens, dita todas as decisões doutrinárias e práticas para milhões de membros ao redor do mundo. Questionar essas decisões é proibido e pode levar à desassociação, uma forma de exclusão que força os membros restantes a cortar laços com o dissidente, até mesmo entre familiares próximos. Essa prática de controle emocional e social é muito semelhante ao que elas criticam nas religiões falsas. Além disso, elas condenam a idolatria em outras denominações, mas exigem uma lealdade quase idólatra à organização e ao corpo governante. A doutrina oficial afirma que não há salvação fora da organização, colocando-a em um papel que deveria ser exclusivo de Cristo, segundo Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. As testemunhas de Jeová criticam igrejas que acumulam riqueza, apontando para templos luxuosos ou clérigos milionários. No entanto, a Torre de Vigia também possui um vasto império financeiro. A organização é proprietária de imóveis em todo o mundo, incluindo edifícios de alto valor em locais como Brooklyn, Nova York. Muitas dessas propriedades foram vendidas recentemente por centenas de milhões de dólares, enquanto as congregações locais frequentemente são incentivadas a contribuir com mais doações. Essa contradição é evidente em textos como Mateus 6, 19 e 21, onde Jesus ensina: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Enquanto isso, a organização continua a pedir doações de seus membros, mesmo de famílias de baixa renda, para financiar seus projetos. É o mesmo comportamento que condenam em outras denominações. As testemunhas de Jeová afirmam que apenas elas possuem a verdade. Contudo, esse exclusivismo contradiz o espírito de humildade ensinado por Jesus. Em Lucas 18, 9 e 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, cheio de orgulho, agradecia por não ser como os outros, enquanto o publicano, humilde, pedia misericórdia. Jesus conclui que foi o publicano quem saiu justificado diante de Deus. Ao desprezarem outras religiões como falsas e arrogarem para si a exclusividade da aprovação divina, as testemunhas de Jeová assumem a postura do fariseu, esquecendo que Deus não olha para rótulos religiosos, mas para o coração. Mudança de doutrinas, a luz que brilha mais e mais. A organização frequentemente justifica suas mudanças doutrinárias como luz progressiva, baseada em Provérbios 4 e 18. No entanto, essa passagem fala do caminho do justo, e não de doutrinas em constante mutação. Mudanças drásticas, como a interpretação da geração que não passará de Mateus 24 e 34, que já foi alterada várias vezes, mostram que a verdade ensinada pela organização está longe de ser imutável. Se outras religiões fossem tão inconsistentes em suas doutrinas, as testemunhas de Jeová as criticariam. No entanto, esperam que seus próprios seguidores aceitem essas alterações sem questionar. A proclamação das testemunhas de Jeová de serem a única religião verdadeira é, no mínimo, hipócrita.
Elas replicam muitos dos comportamentos que condenam em outras denominações, incluindo controle autoritário, acúmulo de riqueza e mudanças doutrinárias frequentes. A verdadeira fé, como ensinam as Escrituras, é humilde, autêntica e transparente. Em João 4:24, Jesus afirma: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa adoração não está limitada a uma organização ou instituição. Ela está enraizada em um relacionamento genuíno com Deus, que transcende as falhas humanas. Que essa reflexão encoraje todos a examinar suas crenças com sinceridade e coragem, colocando a verdade acima da lealdade cega a qualquer sistema religioso.